quem sabe aí futuramente, aí nos próximos meses, deixar passar essas eleições, sentar com esses agentes e passar a régua, falar, olha, dá para fazer isso, vemos aí quem que vai assumir governo, quem que não vai, e a gente passa a régua e vê o que faz. Mas a minha dúvida principal é, qual o caminho na visão do grupo aí seria melhor a gente seguir? Até para ninguém ficar tirando para um lado ou puxando para o outro, eu acredito que o momento é da gente se abraçar e ir num caminho só. Um abraço. Abraço, Júnior. O importante é que a gente não deu o abraço de afogado, né? O problema dessas decisões consensuais por rota energética, você viu como está a Europa, né? Tá certo? Grandes erros estratégicos, né? E a gente precisa tomar muito cuidado. Se a gente tem possibilidade de fazer uso de várias rotas, vamos trabalhar com todas dentro de uma certa programação rumo a um objetivo específico, né? Acho que esse é o ponto fundamental. Exato. Eu não vou me alongar, é só uma pergunta para o Saltini. Saltini, hoje os veículos leves têm isenção de imposto de importação. Desde março ele foi renovada essa isenção, não sei se todos sabem. A minha pergunta é se esse financiamento do BNDES, ele condiciona a um conteúdo nacional mínimo, como em geral são os financiamentos BNDES. Eu não sei isso, uma dúvida. Ele condiciona tem um conteúdo muito baixo, 5%, mas tem que ser montado no Brasil. O BNDES só financia produto produzido no Brasil, como deve ser, né? Um banco de desenvolvimento social. Então, ele só financia produtos que são produzidos no Brasil. Mas pode ser, por exemplo, se tiver uma montagem aqui, mas um conteúdo... Vou dar um exemplo aqui de uma associada Anfávia, da Toyota, que tem um híbrido... que tem uma parte importada, mas ele tem pelo menos 5% de conteúdo local, ele está apto. É o número que eu tenho hoje de cabeça lá na linha. Isso é progressivo ao longo do tempo, mas para automóveis ele começa num índice bem baixo. Em caminhões ele começa com 35%, e caminhões e ônibus ele exige que pelo menos o powertrain ou a bateria sejam nacionais. No caso dos automóveis, não, ele só pede um conteúdo de 5%. Eu queria só fazer mais um comentário, que é com relação a essas rotas tecnológicas e as alternativas, que às vezes são tomadas com emoção, ou como se fosse lobista de cá, lobista de lá. Um pouco na parte de leves, nós temos claramente o etanol no Brasil como uma solução que é posta pelo próprio governo, e por esse motivo, a questão de eletrificação no país, ela não vai no ritmo para leves, no ritmo disso. Então, é o quadro, é o contexto que nós temos para esse segmento. Só que nós temos o flex e colocamos gasolina num veículo, então ele deixa de ser descarbonizado, digamos assim. Então, esse é um quadro que não dá para desprezar, né, quando a gente fala em eletrificação de leves. A eletrificação vai acontecer porque está acontecendo em todo mundo. Vai chegar uma hora que essa indústria globalizada não se interessa mais por combustão interna. Então, agora, o ritmo que nós vamos colocar vai ser posto... Então, assim, o que eu vejo na parte de leves, não é a nossa pauta, nós estamos nessa pauta em várias regiões, mas não no Brasil, essas decisões de convivência, e vou pegar o caso do gás para caminhões também. Existe um momento que é investimento que tem que ser feito em uma infraestrutura, e aí se decide em uma ou outra, e se essa decisão não é tomada, a gente fica patinando, porque ficam sem incentivos, ou o que for, sem um direcionamento para todo mundo. Então, esse é um ponto muito chave sobre isso. Então, é só para remarcar que eu concordo com essas falas todas que foram feitas anteriormente. Tá ótimo, Carmen. Francisco, por favor. Não, é impressionante, né, secretário? Como, né, eu não imaginava que a minha fala fosse ter, né, o impacto que teve, mas secundado depois pelo Júnior e agora, inclusive pela Carmen, a gente nota de fato a necessidade, né, de uma estrutura de programa, né, da gente discutir um pouco mais as políticas, porque nós estamos
né, eu não gosto de usar essa expressão, ela é muito chula, né, mas fica parecendo assim, metralhadora na mão de índio, né? Quer dizer, é até pejorativo isso, mas, enfim, dando tiro para tudo quanto é lado, a gente não sabe o que fazer, né? Um vai para uma rota, aí, de repente, não pensa, né, na infraestrutura necessária, aí depois isso vai ser abandonado, muito provavelmente, aí já investimos um monte de dinheiro nessa rota para determinada finalidade que não era aquela que deveria ter sido. Isso, eu acho que nós devemos ter todas as rotas, na minha modesta opinião. Mas eu queria, e vou fazer essa pergunta com muito respeito à Carmen, muito em função, né, da experiência dela, pelo que ela representa, né, se ela conhece algum modelo de financiamento de organismos internacionais que pudesse ser utilizado, por exemplo, para a questão dos taxes, que eu acho que é mais fácil, é um universo menor, é um montante mais reduzido de investimento para que a gente possa criar um fundo, né, por exemplo, e ajudar, seja na parte de investimento ou na parte de custeio, para que a tarifa, né, do táxi elétrico, né, pudesse ser mais baixa do que do táxi movido a combustível, né, fóssil, etc, etc. Então, a minha pergunta vai para a Carmen, mas com muito respeito, Carmen, não é provocação, assim, é humildemente querendo saber da sua experiência, porque você conhece isso. A sua pauta, conhecer esses mecanismos todos internacionais aí, por isso que eu estou te perguntando. Eu aqui, de bate-pronto, eu só digo que há, de fato, um direcionamento de recursos para a descarbonização e em cada região ele é direcionado de uma ou outra forma. Em muitas regiões existe uma parceria muito forte de financiadores que estão voltados a isso, então a gente vê em algumas regiões isso acontecendo. Eu me comprometo, Francisco, a levantar exemplos. Existe uma decisão em vários países de volumes por segmentos que deveriam ser introduzidos, ou a velocidade é posta como uma meta de governo. Isso na América Latina já temos incorporação de metas para táxis. E o que está por trás eu trago para vocês, porque tem um pouco de apoio ao governo, tem um pouco de iniciativa privada, tem um pouco desses modelos de negócio que surgem como oportunidades de alguém que vai alugar um veículo elétrico. Então, eu trago para você, eu digo, no Brasil nós não estamos tão a fundo na pauta de leves, por essas questões do contexto, do etanol, etc., nós focamos no transporte público. Mas eu trago para a próxima reunião uma resposta sobre isso, um levantamento das iniciativas, de como elas estão sendo financiadas nas diversas regiões que a gente tem uma aceleração dessa transição. E eu só complementando, né, Carmen, eu tenho certeza que qualquer linha de financiamento internacional, a primeira pergunta que eles vão fazer é o seguinte, né? Cadê o programa? Né? Cadê o programa de descarbonização? Cadê o programa de substituição de frota? Cadê o programa de mudança tecnológica? A primeira coisa é assim, cadê o programa? Se não tiver uma estrutura de um programa, ninguém põe dinheiro nisso, porque fica com receio, né, de que seja apenas uma moda. Né? O atual prefeito, ele é adepto dessas mudanças e ele vai fazer o seguinte, né, se for uma outra pessoa, para o programa, né, para todo o projeto. Então, acho que isso, né, só fortalece a ideia da gente ter uma estrutura de programa e de projeto. Né? Desculpe, secretário, ter me alongado. Não, concordo, Francisco. Veja só, para mim está muito claro esse quadro desde o início. Acho que agora nós somos amadurecidos dentro do Confrota para adotar essas linhas. E até com um certo enfrentamento, porque o que se observou é que se fez uma alteração legal lá, né, em 2018, né, propondo uma rota tecnológica específica, que pelo visto era a famosa rota consensuada, né, eu morro de medo de consenso, né? Eu falo assim, até em consenso científico, né? Qualquer cientista sabe que consenso científico é anticientífico, mas em todo caso, né, faz lá, não, é por aqui. Aí se estabelece um instrumento, que somos nós, né, o Confrota. Depois se estabelece uma meta, mas não se tem um mecanismo. Se você não tiver um mecanismo, você não tem como chegar nem atingir as metas, né, sem poder ter uma visão estruturante, séria, né, e inclusive estratégica, né, e geopolítica também. Né? Então, concordo, eu acho que agora é a hora da gente extrair isso deste grupo. Né? É por aqui que nós vamos chegar nesses pontos
que são fundamentais para que a gente possa, inclusive, buscar as nossas fontes de financiamento. Né? Leonardo, por favor, Caio. Olá, pessoal. Muito rica, produtiva. O tema é totalmente relevante. Eu só vou pontuar para não tomar muito tempo. Está fresquinho uma norma agora, a BNT publicou, acho que foi junho ou julho, é uma NBR que é 17019, ela fala sobre, por exemplo, instalações elétricas de baixa tensão, que é para alimentação de veículo elétrico, requisitos locais. Só querendo dizer o seguinte, como também órgão, entidade aqui técnica, conte conosco, porque tem muita coisa saindo do forno e o momento é totalmente relevante. Tem muita norma europeia sendo revisada, seja também Estados Unidos, China, enfim, só para citar, que me veio à mente no meio da discussão aí, todos os pontos relevantes e também os técnicos contem conosco aí para precisar de qualquer assistência, que acho que vale muito a pena. A discussão é sadia, é necessária e estamos preparados aí para contribuir. Obrigado. Excelente, Leonardo. Inclusive, quero lembrar, nós aqui, quando nós pegamos o Plano Clima, pouca gente sabe, até não adiantamos isso no Confrota ainda. Nós fizemos um grupo de trabalho específico de ESG, nós colocamos o nosso plano climático dentro de uma matriz ESG, é uma coisa única, ninguém ainda tinha feito isso ainda no mundo. A nossa matriz está lá dentro da taxonomia do ESG, então você tem lá as ODS, você tem os Green Bonds e os Social Bonds do ICMA, né, que é do mercado de capitais, e você ainda tem todos os dados estabelecidos pelo GHS Protocol. Ou seja, hoje nós estamos com todas as nossas tarefas, né, muito bem planificadas numa matriz, e agora vamos caminhar com cada uma delas com planos específicos, porque se não tiver isso, você não tem como dialogar com as entidades multilaterais, como muito bem lembrou o Francisco, né? Então, a parte técnica para nós é fundamental. E, aliás, eu quero dar as boas-vindas ao CREA por estar presente agora conosco nessas ações, né? Por favor, Ceará, a palavra está com você. Bom, secretário, eu tenho só a agradecer as colocações do senhor Francisco Cristóvão, que é isso que precisa. É isso que a gente vem trabalhando, mas o poder público tem um jeito de trabalho diferente do que a iniciativa privada, do que todos os outros segmentos. Eu acho que nós estamos no caminho certo agora de criar esse comitê para discutir a frota que vai poder vir para substituir essa outra que está saindo. E eu uso das palavras do senhor Francisco Cristóvão tudo que nós temos que fazer para o modal táxi e tudo. E pedir à Carmen, a senhora Carmen, essa mesmo que o senhor Francisco pediu, o caminho que eles estão achando aí, passar para nós, para que nós possamos sair na frente. E quando São Paulo sai na frente, o Brasil e a América Latina copia. E eu vi falar nas secretarias aí que tinha dinheiro sobrando desde a época do final do Bruno Covas, mas eu nunca fui convidado para nada. Que igualzinho caviar, só ouvi, só ouço, mas nunca, só vejo falar, nunca vi. Então, agora é a hora da gente fazer esse papel, essa lição de casa. Eu acho que esse comitê aqui é um comitê de pessoas sérias, pessoas que querem o bem para o povo, não é para mim, não é para os taxistas, não é para as empresas de ônibus, para as empresas de táxi, sim, mas para o povo. Quando a gente investe no meio ambiente, investe numa frota verde, você está dando mais vida ao povo. É diferente de um questionamento, de um estudo da CET, que dizia que o táxi atrapalhava 30 anos a vida de uma pessoa que saía de Parelheiros ao centro. Tanto nós comprovamos que aquilo era uma coisa absurda. Então, a gente quer hoje que essa secretaria foque no comitê, junto com o programa, junto com o Sintetax, com o Sindicato das Empresas Urbanas, porque elas também têm que estar nesse pacote, precisam, já investe muito na mobilidade de São Paulo, e só recebe porrada. Eu acho que agora é a hora da gente achar onde está esse dinheiro e buscar mais essa linha de crédito do BNDES, porque 5% é muito pouco. E a gente tem aí hoje uma grande luta nossa, conseguimos que o carro híbrido, que é fabricado aqui em Sorocaba, possa ter a mesma isenção do carro nacional. Mas foi uma luta, porque antigamente não queriam dar essa isenção para nós, porque o carro era meio a meio. Então a gente convenceu os técnicos a liberar a isenção. Fazer a liçãozinha de casa aqui, através da sua secretaria, secretário,
vamos estar saindo bem na frente, porque o prefeito deixou bem claro, eu quero investir, eu estou engajado de mudar o serviço de táxi da cidade de São Paulo o melhor do Brasil. Então, a gente está apoiando ele, estamos junto com ele, estamos junto com o senhor, estamos junto com todos os conselheiros, com todas essas pessoas maravilhosas desse comitê, para fazer do Modal Taxi um espelho ou um piloto, como o senhor Francisco falou, um piloto para que possa dar certo. Nós estamos aqui muito felizes e agradecidos por vocês, pelo apoio, pelas orientações, vai abrir o caminho da gente seguir junto em busca desse financiamento, desse subsídio, dessas novas empresas que querem vir para o Brasil. Mas nós temos que dizer para ela, secretário, faça uma fábricazinha aqui em Parelheiros, faça uma fábricazinha aqui no 28, lá na Zona Leste, para dar emprego para aquele pessoal do fundão, poder ter geração de renda aqui, ajudar os meninos da FretaBem com o fretamento, ajudar as empresas com o deslocamento dos usuários para esse serviço. Não é só vir de fora e só levar nosso, nós temos que trazer elas para dentro para servir e nos servir muito bem, que nós vamos servir elas com parte financeira. Só tenho a agradecer a todos vocês, tá? Muito obrigado, Ceará. Falta o Olímpio Álvares e depois o Edilson Reis, e aí nós vamos fechar com uma conclusão esse primeiro tema aqui nosso. Por favor, Olímpio. Sobre essa questão dos táxis, de um programa de substituição de frota para táxi por veículos de baixa emissão, eu tenho uma pergunta e uma sugestão, né? A pergunta vai ser dirigida à Anfávia, ao Marco Saltini, que é o seguinte: quais são as empresas hoje que estão trabalhando em cima do produto do híbrido a etanol ou híbrido flex, né? Que seria um candidato, né, para entrar nesse programa junto com o elétrico a bateria puro, né? Porque ele tem uma emissão, uma pegada de carbono no ciclo de vida comparável até superior, né, segundo alguns trabalhos aí, ao do elétrico a bateria, né? Então, essa é a pergunta. A sugestão é de incluir, se tiver, né, o produto no Brasil, incluir esse produto no programa dos táxis e pensar em estender isso aí para as locadoras de veículos também. Posso, secretário? Bom, Olímpio, eu não sei te dizer exatamente quem está desenvolvendo, porque a Anfávia, isso é particular de cada empresa, mas já existe produto híbrido flex no mercado, né? Então, que pode operar com etanol. Como eu disse aqui, é comum, está à venda aí, a Toyota tem produto assim. E outras, a gente não sabe como a Anfávia, não sei dizer desenvolvimento de cada empresa, como é que está e qual é a rota que eles estão adotando, né? Isso é particular de cada empresa, a Anfávia não tem essa informação. Olímpio. Não, era isso só. Eu queria saber se tem o produto já. Eu estou satisfeito em ouvir que tem. Ele pode ser usado como táxi, né? E talvez até tenha outra montadora aí que esteja prestes a lançar um outro modelo aí de flex híbrido, né? E a ideia de estender esse programa, né, esse financiamento para o pessoal da locação, né? Para veículos de locação. É isso. Tá ótimo, Olímpio. Edilson Reis, por favor. Obrigado, secretário. Eu vou dar um complemento na manifestação do Chico Cristóvão, né? Pela minha experiência já de 40 e poucos anos, desenvolvemos projetos no setor público, né? O exemplo mais tradicional é o uso do gás natural na frota pública de São Paulo, né? Com isso, nós trouxemos lá da Alemanha, da Mercedes-Benz, a parte de desenvolvimento de motores para o Brasil. Desenvolvemos o motor ciclota aqui no Brasil, porque a CMTC, à época, ela tinha um poder muito grande. Então, se a CMTC estivesse envolvida, dava credibilidade para o mercado, né?
Passado isso, né, a gente vê em nível do município, do estado, né, todo e qualquer projeto, ele tem a logomarca do governo de plantão, vamos dizer assim, né? E quando muda, o que está sumindo não recupera para trás. Então, a minha proposta é uma luta que o sindicato está tendo, que ao invés de ser um plano de governo, ser um plano de Estado, né? Para que dê continuidade, né? O sindicato luta muito pela carreira de Estado de engenheiro, porque precisa fortalecer esse projeto para que eles sejam do Estado e não do governo que está, vamos dizer, no exercício do poder. Então, a gente se coloca à disposição para tratar desse assunto, me coloca à disposição do Ceará, nós do sindicato já estudamos muito o setor de táxi, né? Tecnicamente, vamos dizer assim, a gente deu algum apoio, me coloca à disposição, e queria também conversar com os conselheiros do CREA, que estão presentes aqui, né, que eu sou conselheiro do CREA e preciso me articular mais com os dois representantes aqui para a gente, vamos dizer, alinhavar uma assessoria técnica aí no projeto aqui, que é conduzido pelo secretário. Então, a gente está à disposição. Então, a minha sugestão é essa: caracterizar como plano de Estado para que todos os fornecedores acreditem que vai ter uma continuidade. É só isso, secretário. Obrigado. Excelente, Edilson. Você deve ter percebido também que uma das preocupações nossas dentro dessa gestão nova do Confrota aí foi reforçar a engenharia, né? Estamos colocando todos os institutos e associações e o sindicato aí para poder debater, porque sem engenharia fica muito difícil, né? Aliás, eu sempre defendi que devia existir uma cadeira de engenharia legal, né? Para que a gente pudesse conferir mais lógica e eliminar aí os Alexandre da vida aí que criam muito problema, né? É difícil você manter qualquer estrutura social com essa insegurança jurídica que a gente vive hoje. Deixa eu colocar um ponto nisso, né? Nessa apresentação, nós temos mais duas aqui, né? Vamos criar um grupo de trabalho, colocaria agora os membros do nosso comitê. Criamos um grupo de trabalho específico com o objetivo de desenvolver uma estrutura de programa de descarbonização de transporte público específico para poder nos apresentar essa minuta na plenária do nosso comitê e então encaminharmos à prefeitura, ao prefeito. O que vocês acham? Ok? Podemos encaminhar nesse sentido? Então, o que eu vou pedir agora é o seguinte: se comuniquem conosco para que a gente possa colocar os nomes dos componentes desse grupo de trabalho, tá certo? Isso é muito importante. Eu vou querer que esse grupo de trabalho, obviamente, o Francisco Cristóvão já está dentro, o nosso amigo Ceará, com certeza, né? Aí nós temos todos os institutos, né? Tem o Flamínio com o Instituto de Engenharia, o Leonardo com o CREA, o Lipo Álvares da NTP, né? Temos a Carmen Araújo, que é muito importante para nos dar esses subsídios, né? Anfávia, que eu acho que é muito importante. Nós vamos, na verdade, usar praticamente quase todo o grupo forte desse Confrota para poder realizar essa tarefa. Qual é a importância desse grupo de trabalho? É um grupo que deve se reunir, primeiramente, para estabelecer um cronograma, né? Fazer um plano de trabalho para poder estabelecer esse programa. Pode ser assim? Ok. Então, isso nós vamos discutir. Pois não, Carmen, só uma diga. dúvida, a gente ficou falando do segmento táxi, esse grupo ele vai abordar todos os segmentos, porque é grandioso, né? Ou a gente trabalha para definir exatamente as metas que poderiam ser colocadas, ou a gente trabalha segmento a segmento, verificando qual é a viabilidade de cada um. Então, só para entender, para ele ficar operacional, qual é o objetivo desse... O objetivo na verdade, para encher um vazio. Esse Confrota, ele tem por base, né, os veículos concessionados, né, permissionários e autorizados, né? Então, o mais importante aqui é nós trabalharmos com
os concessionários, né? E aí, obviamente, a frota de ônibus. Nós estamos percebendo uma dificuldade na implantação dos nossos programas para a frota, porque justamente falta um programa de implementação, né? Então, eu acho que a gente pode aproveitar, dar essa oportunidade e somar dois setores, táxis e ônibus, né? E trabalhar com um programa que possa abranger essas duas frotas, mesmo porque táxis também tem os concessionados e os permissionários, né? Então, eu acho que a gente trabalha aí com o setor mais importante, né, do transporte público hoje dentro da cidade de São Paulo, entendeu? Sobre rodas. Pode ser assim? Tá? Vamos trabalhar, vamos extrair um programa modelo, porque o que a gente faz aqui, a gente consegue repetir para todo o continente, né? Dicas de passagem, né? Saltini, você quer falar mais alguma coisa? Sim, secretário, se me permitir, só duas coisinhas. A primeira é que nós estamos ainda trabalhando lá no grupo de trabalho de veículos escolares, nós não finalizamos o trabalho, discutimos bastante, até faço um meia-culpa aqui que eu acabei não convocando no último mês reunião do grupo, estou tentando acertar algumas agendas aqui, até com a participação do DTP, que é importante para a gente, mas devo fazer uma nova reunião nos próximos dias para a gente trazer um resultado para o colegiado nosso aqui, e lá a gente está trabalhando com a questão também que será necessário o estabelecimento de um cronograma, está previsto na lei para os veículos escolares, né? Então é só para dar uma satisfação aqui, que eu entendo que isso não interfere com esse novo grupo de trabalho, pode complementar. E um outro ponto, secretário, queria lhe fazer um questionamento. Como nesse grupo de trabalho que está sendo criado nesse momento, a gente vai tratar de veículos leves, táxis, nesse caso, e automóveis, e os representantes da Anfávia, somos eu e o Bonini, que somos de empresas de veículos pesados, se a gente pode convidar, quando oportuno, e a decisão do grupo, claro, algum colega de veículo leve que possa agregar valor ao grupo, então, ou se está limitado apenas aos membros do Confrota? Não, acho que todo o grupo de trabalho, inclusive o próprio Confrota, se vocês observarem, a gente tem mantido esse campo aberto de participação, ele deve agregar valor e agregar experiências. Então, por favor, até é importante que a gente tenha técnicos que estejam, né, a par, inclusive, da política de comercial até do setor, né? Então, é muito importante. Tá? Ok, obrigado. Por favor. Olímpio, mais alguma coisa? Ok. Então, vamos passar ao segundo ponto, que é uma apresentação sobre o plano de metanização de frota dos caminhões de coleta, né? Vai ser apresentado pela concessionária Loga, né? É o Lucas Pelter que vai apresentar. Isso é muito importante porque nós temos uma novidade, né? A Loga já iniciou o programa de implementação da metanização da sua frota de coleta, né? E nós tivemos, inclusive, recentemente, lá na fábrica da Scania, né? Tive a oportunidade até de dirigir o caminhão, né? Então, acho que é muito importante, e o Lucas, eu pedi para que ele expusesse, porque, afinal, né, são quase que 600 caminhões, pelo menos, trabalhando hoje, compreendendo as duas concessionárias dentro da cidade de São Paulo, né? Por favor, Lucas, a palavra está com você. Se você quiser subir a apresentação, por favor. Perfeito, secretário. Bom dia a todos. Todos me ouvem bem? Ok, muito obrigado. Ô, secretário, é um prazer estar aqui novamente, né, expondo um pouco do que a Loga está fazendo, o caminho que a gente está triando nessa questão da metanização, mas o senhor acabou com a minha apresentação, o senhor já deu... Já matou a minha apresentação, mas vou falar aqui um pouco do que a gente está fazendo. Também está acompanhando aqui a gente o Edson Steck, que é nosso diretor operacional.
Imagino que todos estejam vendo aí agora a apresentação. Sim. Sim? Ok, Sim. ok. Ok. Bom, falar um pouquinho rapidamente da Loga, né? E tudo que a gente está fazendo como grupo econômico, né? A Loga, ela pertence a um grupo econômico chamado Solvi, que tem, além da Loga, aqui em São Paulo, o aterro de Essences, a empresa Termoverde, e sempre uma responsabilidade bastante grande com a otimização da geração de energia limpa, né? A otimização dos seus empreendimentos, uma política ESG bastante forte também. Então, essa apresentação ela mistura um pouco desses outros negócios também, que não só a Loga, você porta-voz aqui desses outros projetos que têm a ver com o nosso tema. Mas a Loga, então, ela é uma concessionária, a gente atende a essa parte verde aqui do município de São Paulo, né? A gente responde por 527 quilômetros quadrados de um total de 1.500, então, cerca de 1/3 em questão de área. Em questão de população, a gente atende a uma população de 7 milhões de pessoas, né? Nós estamos em 13 subprefeituras, 51 distritos, rodamos aí cerca de 10 milhões de quilômetros por ano, e fazemos a coleta, então, desses 7 milhões de pessoas, 20 mil estabelecimentos de saúde, são cerca de 2.800 toneladas por mês de resíduo coletado só no sistema de saúde, e cerca de 5 mil toneladas por dia de resíduos domiciliares urbanos. A Loga ela já teve vários reconhecimentos, né? A gente teve um reconhecimento no Guia Exame, na parte de compliance, na época negócios, a gente teve reconhecimento do setor de serviços, 7º lugar, 5º lugar em sustentabilidade, também como governança corporativa. Em termos de processo, a gente tem a ISO 9000, a 37, estamos certificando agora a ISO 45000 em uma de nossas unidades. Temos reconhecimento financeiro por empresa de visão de futuro e desempenho financeiro. Tem uma outra marca que nos orgulha bastante também. Hoje nós estamos há mais de 700 dias sem um acidente com o afastamento da empresa. A gente tem investido muito em prevenção de acidentes e temos aí em andamento 2 campanhas com a população, uma campanha de ponto cego, onde a gente alerta a população sobre a existência de pontos cegos nos veículos de grande porte, nos caminhões, né, essencialmente, né, que são sempre acidentes muito graves e podem custar uma vida. Então, a gente precisa da contraparte aí, que é o munícipe, para não se colocar nessas situações de risco. E a campanha de pérfuro cortante, que é hoje um grande agressor aqui aos nossos índices de segurança, que é o descarte irregular de seringas, garrafas quebradas, espeto de churrasco. Então, tudo isso precisa estar bem acondicionado, corretamente envasado, para não machucar aí os nossos coletores. Se vocês puderem acompanhar, as campanhas estão nas mídias, nas suas páginas aí de redes sociais. Bom, a gente... comecei aqui pela parte de tratamento, né? Porque a parte de mobilidade é o nosso gancho aqui, eu vou falar um pouquinho mais sobre elas, mas a gente tem a operação da usina de tratamento de resíduos de saúde, lá no Aterro Bandeirantes, é uma das maiores estações do mundo, foi um investimento da Loga, uma operação que deu conta aí de quase o dobro do volume de resíduos de saúde durante a pandemia, e ainda assim ela tem ainda espaço para crescer, né? Ela foi projetada para ser até ampliada, então um ativo importante para a cidade. E a central de tratamento de resíduos da coleta seletiva também é um investimento da Loga, ela opera dentro do transbordo Ponte Pequena e ela faz a segregação do material da coleta seletiva do nosso agrupamento.
A parte de coleta, como o secretário disse, nós temos aí cerca de 250, 300 veículos, cada concessionária, né? São 600 ao todo. São veículos de coleta de resíduos comuns, o cinza, os resíduos de coleta de recicláveis, os verdes. Temos uma operação de coleta mecanizada, com containers de 3.2 e coleta lateral, que são esses veículos especiais aqui, a exemplo do que é a coleta nos Estados Unidos, na Europa. É um serviço assim, muito bem avaliado, porque ele independe do horário, né, que o município pode colocar o resíduo a qualquer horário aqui nesses containers. E o resíduo de saúde, que a gente usa esse modelo aqui de coleta. Também fazemos a coleta em comunidades carentes, com os lutocares e veículos elétricos. Na parte de transporte, a gente usa as carretas para fazer o transporte do resíduo das nossas estações de transferência até o aterro. Hoje nós contamos com 25 caminhões desse daqui. Vocês encontram eles com bastante facilidade aí na Marginal, principalmente a Marginal Tietê, né? É o trânsito que a gente, o trajeto que a gente utiliza, da Ponte Pequena até Caieiras. E, então, esse resíduo todo, ele vai hoje para o aterro de Caieiras, que é um empreendimento também do Grupo Solvin, né? Ele é um empreendimento de 3,5 milhões de metros quadrados, tem capacidade para receber 10.500 toneladas por dia de resíduos e tem uma vida útil projetada até 2041. Essa é uma foto relativamente recente. É um empreendimento que está aberto à visitação da população, então todo mundo pode agendar a sua visita lá. E dentro desse empreendimento, a Termoverde, que é uma empresa também do Grupo Solvin, ela captura o gás, parte do gás que é gerado no processo de decomposição do resíduo orgânico, e gera energia elétrica através desses motores aqui, ó. São cerca de 25 motores em operação, 26, né? 26 motores, ele tem potência instalada de 29,5 megawatts, praticamente 30 megawatts, é uma das maiores estações de geração de energia a partir de motores também do mundo, né? Com capacidade de abastecer aí uma cidade com 300 mil habitantes. E essa energia ela está ligada diretamente a um linhão, né? Uma linha de transmissão que abastece a cidade de São Paulo. Hoje, com o porte do aterro, existem mais gás do que a capacidade desses motores. Então, o grupo tomou a decisão de, ao invés de gerar mais energia elétrica, de fazer o investimento numa planta de biometanização. Então, essa planta, ela captura o gás metano que está no aterro, né? E ela, através de um processo de purificação, produz o biometano, que é um gás que tem os padrões aí para ser comercializado, né? Ou até injetado dentro das redes de distribuições dos gasodutos. Então, esse é um investimento que o grupo também está fazendo de cerca de 150 milhões de reais. Essa planta ela tem capacidade de produzir 68 mil metros cúbicos de biometano, e isso equivale a praticamente 60 mil litros dia de diesel, né, equivalente, ou 1.800.000 metros cúbicos por mês. Para se ter uma ideia, toda a frota da Loga e todos os equipamentos consomem aí cerca de 650 mil metros cúbicos mês, e isso equivale, então, a 35% desse volume. Essa planta ela vai estar em operação em janeiro de 2024. Tá? Por que isso é importante para a gente, né? Então, isso a gente fecha o ciclo, né, dentro desses negócios, esses 3 negócios, a Loga envolvida, né, o ciclo da logística reversa do resíduo urbano, né?
A sociedade produz os resíduos orgânicos que vão para o aterro sanitário, esse aterro produz o biometano, e a gente pode disponibilizar esse biometano, né, de volta para a sociedade na forma de uma mobilidade sustentável. E é por isso, e com todos os benefícios, né, redução de 90% do gás carbônico, 98% dos particulados, tem outros benefícios adicionais a isso, né, mas sob o ponto de vista ambiental, essencialmente a questão das emissões. Compartilhar aqui com vocês, né, 14% hoje de toda a emissão de CO2 no mundo, ele advém do segmento de transporte, e esse gráfico aqui mostra um pouco a temperatura da temperatura média terrestre, né? Então a gente percebe aí o aquecimento. Então, fechar esse ciclo, reduzir essas emissões, é a nossa busca, é super importante. A gente tem feito isso desde quando a Loga iniciou o seu contrato lá em 2004, né? A gente tem trocado máquinas a diesel por motores elétricos. Nós inserimos dentro da nossa operação 14 veículos elétricos para a coleta de comunidade carente. Fizemos antecipadamente a substituição do Euro 3 pelo Euro 5. Em toda a nossa parte de engenharia aqui, né, a gente, quando recebe um caminhão do fabricante, a gente otimiza esse caminhão para a nossa operação. Isso a gente consegue uma redução de 17% das emissões, né, porque quando a gente compra um caminhão, normalmente esses caminhões são feitos para rodar em estradas, principalmente esses caminhões pesados, né, não são caminhões essencialmente para rodar em cidades, e a gente precisa de um caminhão que rode em cidade que tenha torque para fazer a compactação dos resíduos. Então, tem todo um redimensionamento, são 17% de redução de consumo de diesel, 17% de emissões, é muito significativo, isso é muito importante, e a gente continua fazendo isso diariamente, né, através da equipe de engenharia. E redimensionamento de setores logísticos. Hoje a gente é 7% mais eficiente na nossa logística do que quando a gente começou o contrato lá em 2004. E isso também é a busca incessante, né? São vias novas que se abrem, são mãos de direção que mudam constantemente, são mudanças de roteiros para se precaver de acidentes, evitando grandes declives. Então, isso tudo junto, né? Hoje, até com o auxílio de softwares que no passado não eram tão inteligentes, a gente consegue bastante otimização. E são 14 anos, e aqui é que eu queria pegar o gancho aí com o nosso tema, que é a questão da mobilidade, né? E fechar um pouco o ciclo. Nós estamos há 14 anos testando veículos movidos a GNV. Nossa primeira experiência foi lá em 2008, na verdade, 2011, mas para ser preciso, com o GNV, mas desde 2008 a gente tem o veículo elétrico. O GNV a gente começou a testar em 2011, um veículo da Iveco, um motor importado, ciclo diesel, né? Então, muitos problemas que a gente enfrentou de injeção, a tecnologia ainda em desenvolvimento, ajudamos a Iveco a melhorar, a gente reportava, equipes da Iveco aqui constantemente avaliando e analisando. Depois, em 2015, nós testamos um motor também ciclo diesel da Volkswagen, importado da Alemanha, onde o problema de injeção ele já estava resolvido, né? A tecnologia já tinha amadurecido, mas a gente tinha um problema sério de torque, era um motor que ia bem depois que o caminhão estava em movimento, né? Mas quando a gente pegava aí os grandes aclives e o caminhão sem velocidade ou necessidade de compactação, a gente tinha uma perda de performance em relação ao diesel. Pois em 2019, nós tivemos de novo com o Volkswagen um motor diesel, já com problemas de torque já solucionados. Um teste mais longo, a gente enfrentou outros tipos de problemas, né? Então, eu acho que a linha de amadurecimento é isso, né? Você vai resolvendo um problema e vão aparecendo outros problemas conforme você vai
utilizando mais aquele tipo de veículo. No começo de 21, e a gente teve a chance de falar aqui sobre ele, nós testamos um veículo, aliás, testamos não, nós operamos com um veículo, e ainda temos ele em operação. Um veículo Volkswagen adaptado, né, com um kit de adaptação da Covergás, que é uma empresa brasileira, num motor ciclo diesel também nacional, e criamos um veículo bifuel, né, híbrido, diesel, gás, com funcionamento conjunto, né, dos dois combustíveis, e hoje a gente tem uma taxa aí de conversão, né, de 20% a 30%. Então, esse é um teste que nós estamos fazendo também dessa tecnologia, e estamos aí num processo de amadurecimento deles. E agora, recentemente, aí, como o secretário teve a chance já de colocar, a gente adquiriu 2 veículos Scania 100% GNV, são veículos cuja inovação principal desse veículo é um motor ciclo Otto, e não ciclo diesel como todos os outros testes que nós estávamos fazendo. Então, está aí, esse é o caminhão que a gente vai ver circulando na cidade de São Paulo já a partir de dezembro. De 12 a 14 de novembro, a gente vai estar com esse veículo em exposição na Senalimp. Senalimp é um dos eventos mais importantes, eu diria, do mundo aí de limpeza urbana, né? Meio ambiente, é pioneiro desde 1970, eles fazem esse evento e trazem aí personalidades bastante importantes para participarem. Convido a todos, é um evento gratuito e traz todas as inovações aí do setor. Então, a gente vai ter a honra de colocar lá o nosso veículo. E esse veículo ele pode ser tanto movido a biometano, né, proveniente aí da decomposição dos resíduos de aterros sanitários, fontes de matéria orgânica, da agricultura. A gente teve a oportunidade também na última Confrode de ver a apresentação da Bigás, foi muito interessante, mostrou o potencial que o Brasil tem de produção de gás natural. Esse não pode ser desperdiçado, né, tanto de fontes aí orgânicas quanto de fontes também fóssil, né? Hoje o Brasil perde, reinjetando todo esse gás de volta aí nos poços, e um gás que não polui, que poderia substituir o diesel facilmente. Esse veículo ele traz o motor ciclo Otto, é um motor que foi lançado na Europa em 2019, então ele não é teste, ele já é um veículo que está rodando, já está sendo comercializado na Europa. Hoje, a Europa não admite mais os veículos a diesel na coleta de resíduos, né? Então, eles são obrigatoriamente a gás ou energia, e tem um apelo forte para o gás, né? E a grande diferença é que esse motor ele atinge uma taxa de compressão de 12/1, né? E isso é bastante elevado, e isso permite com que esse motor ele não perca torque em relação ao diesel. Pelo contrário, ele tem um torque equivalente ou superior ao diesel e com um nível de ruído muito mais baixo. Então, é um motor aí que tem dezenas de mudanças em relação ao motor normal diesel, e é por isso que ele tem essa eficiência toda. Então, nós estamos usando aqui uma tecnologia que foi lançada na Europa em 2019, né, começou a ser comercializada no Brasil em 2020. Eu vou chamar a atenção aqui para vocês, em 2020 ele teve 39 unidades vendidas, né, desse motor no Brasil, 21 já foram 109, 22 são 363, mostra um crescimento aí, embora pequeno em número de unidades, mas é grande, então né, um crescimento de 400%, me parece que o mercado tem vontade de apostar, obviamente está testando a solução, né? Mas a gente vê aqui o potencial que a gente tem de substituição da frota diesel, que hoje, números aí, eu acho, de agosto,
já tinha comercializado 13.700 unidades diesel e 363 unidades a gás, né? O principal motivo disso daqui, eu acho que é isso, né? Um veículo a diesel, ele custa hoje, para a nossa operação, cerca de R$580 mil, um veículo GNV custa R$1 milhão. Onde é que a gente busca a viabilidade disso, né? Eu acho que ele tem um menor custo de combustível, porque o gás é mais barato do que o diesel. O diesel também, obrigatoriamente, você consome mais 6% a 10% do ARLA, que é um sistema para reduzir as emissões. Isso tem um custo, né? Além do custo do combustível. Existe um valor agregado maior na prestação de serviço, então as grandes transportadoras eles estão precificando isso, né? Eles estão conseguindo valorizar o seu frete, quando o seu frete é feito com veículos não poluentes, e isso tem um apelo cada vez maior com o consumidor, que passa a ver aquela empresa uma empresa mais responsável. O veículo ele tende a ter uma vida útil mais longa, porque ele tem o sistema todo, né? Ele trabalha muito mais com menor trepidação, com menos abrangência, com menos poluição, quer dizer, então ele tende a ter uma vida útil mais longa, e tem as questões dos incentivos e os requisitos legais que também vão impulsionar esse processo de transferência, né? de mudança, né? Do diesel para o GNV, sob o nosso ponto de vista. Então, era isso que eu queria apresentar, que a gente está fazendo. Deixo aqui os meus contatos, caso alguém queira conhecer pessoalmente aí as nossas unidades. Também a gente tem um programa de portas abertas. E fico aí à disposição para responder alguma pergunta, caso necessário. Muito obrigado, Lucas. Excelente apresentação. Eu quero agradecer a você, ao Edson, que estão presentes aí da Loga, pela demonstração, né, de compliance, né? Isso é muito importante, né? Quer dizer, uma busca, né, específica de adequação da frota com o produto, né, que é extraído justamente do trabalho que vocês mesmos realizam na coleta da cidade de São Paulo, né? Isso é o que nós podemos chamar de economia circular, né? Mauro Haddad, por favor, está com a palavra. Pronto. Me ouve? Sim. Tá. Então, secretário, bom dia. Só salientar antes da minha fala que eu estou desde o começo aqui. O senhor fez, na hora da chamada lá, falou da Anlurb, eu já estava acompanhando, não conseguia me comunicar porque eu estava em trânsito. Então, estou acompanhando desde o início a reunião. Parabenizar o Lucas aí pela apresentação. Só complementar, secretário, estivemos essa semana lá na Scania juntos, né? O senhor falou aí, esse é um esforço da cidade de São Paulo, através das suas concessionárias, né? Que eles acompanham o Confrota aí praticamente desde o início, e a gente vem fazendo esse esforço naquilo que o senhor comentou bem agora, dentro do conceito de economia circular, de usar todo o recurso que é utilizado. Aquele conceito, né, do jogar fora, de descartar, já não é mais cabido. A gente tem um programa grande, modelo também, as próprias megacentrais mecanizadas aí das duas concessionárias, né, com as cooperativas, e agora já tinha, né, a captação do metano nos aterros para geração de energia, e agora a utilização nos próprios caminhões, de forma que a gente usa aquilo que antigamente era descartado, aquilo que era enterrado, a gente tem usado agora na própria prestação de serviço. Além desse da Loga, que o Lucas mostrou aí, a outra concessionária, a Ecourbis, já está também com um caminhão que deve entrar em teste a partir dos próximos meses também. Um outro modelo, né? Talvez a gente possa, numa próxima reunião, convidá-los também para falar. Eles têm um outro modelo de negócio lá.
mas também está se esforçando para, antes do final do ano, já estar em operação pelo menos um caminhão movido a gás. Na verdade, a biometano, né, que é o metano produzido no aterro, que é purificado e é usado como combustível. Então, Lucas, parabéns pela iniciativa de vocês. A gente aqui da SP Regula, né? Hoje a SP Regula, temos feito esse esforço, esse acompanhamento e, com certeza, viu, secretário, no próximo período contratual vai se desenvolver ainda mais esse modelo aí, de forma que a gente consiga achar um negócio que o Lucas mostrou bem, né? Praticamente o dobro o valor. A gente teve essa discussão aí quando o pessoal do Ceará estava falando dos táxis também. A gente precisa achar uma forma de fechar o negócio, né? De colocar o ovo em pé, como a gente fala. Mas o modelo a gente vai avançando conforme como as tecnologias vão avançando. Esse motor, né? A gente foi lá na fábrica, eles pretendem fazer a fabricação aqui. Enfim, a tecnologia vai avançar e nós vamos avançar na mesma velocidade. E a SP Regula está aqui à disposição para isso. Muito obrigado, Mauro. Exatamente isso. Acho que a força nossa nesse ponto é impressionante. São Paulo tem uma capacidade de produção que a gente não pode deixar de aproveitar, né? Eu acho que é uma das únicas no mundo que tem esse volume de produção de gás metano e, além do que, além do biometano, ainda temos aí disponibilizado no nosso subsolo 20 mil quilômetros de dutos de distribuição de gás natural, né? Então, nós não precisamos invadir nenhum país, né, ou entrar em guerra para obter esse produto, né? Ele tem aqui no nosso subsolo e nós ainda por cima estamos produzindo na superfície, né? Então, está na hora da gente não pode desprezar esse nosso insumo, né? Secretário, além de não precisar invadir, a gente não depende de outros, né? Porque a gente tem a nossa própria produção através dos aterros. Então, realmente é uma situação muito privilegiada do ponto de vista aí de estoque energético. É verdade, Mauro. Você tem toda a razão. Olímpio, por favor. Lucas, boa apresentação, gostei muito, muita informação útil. Eu queria saber de você 3 coisas. Se o preço do biometano ele tem potencial de ser mais barato do que o preço de mercado do GNV, né? A segunda pergunta seria se vocês estão injetando na rede eu não sei se eu perdi durante a apresentação, mas eu não vi esse detalhe. Vocês estão injetando na rede essa produção de biometano, né? E a terceira pergunta é sobre o payback do caminhão, né? Quantos anos demora esse payback aí para vocês cobrirem o custo, o adicional de custo desse caminhão em relação ao caminhão convencional a diesel? Olímpio, obrigado aí pelas palavras e pelas perguntas. Não existe ainda um mercado muito grande de biometano. E eu não seria a pessoa mais adequada para poder prever o que é que está aí pela frente, tá? Porque o biometano ele é produzido por uma outra empresa do grupo que não a Loga. Então, eu não sou a pessoa mais adequada, mas eu imagino que o biometano em poder calorífero equivalente ele vai ser muito comparável com o GNV. Eu não acredito que ele vai ter vai ser mais barato. Olhando o que aconteceu no mercado de energia, né? As energias, elas advindas de fontes limpas, elas são até mais caras do que a energia advinda de
de fontes tradicionais, né? Isso é uma forma que, para incentivar essa nova forma, essa transição, né? As empresas acabam buscando esse negócio porque também tem toda uma vantagem comercial, né, competitiva, quando elas começam a divulgar aí que estão produzindo a partir de fontes limpas de energia e tal. Então, é um mercado que mais para frente aí ele vai encontrar os seus pontos seus pontos ótimos. O projeto da Solvi, ele entra em operação só em janeiro de 24. Existe hoje uma tratativa para que esse biometano seja injetado na rede da Comgás. Está faltando alguma coisa com a agência reguladora, a gente já tem um acordo com a Comgás já bem avançado, já tem até um pré-contrato, né? E agora a agência reguladora ela precisa dar o ok para que essa produção ela possa ser injetada lá. O payback do veículo, a gente estima cerca de 7 anos. Tá? Redução do valor do combustível, custo de manutenção, valor de revenda, economia com Arla, tudo isso ponderado, a gente estima que para você equiparar com um veículo a diesel, que hoje a gente tem 5 anos, a gente precisa de 7 anos nesse veículo a GNV. Então, isso é uma coisa que a gente já tem colocado também para a SP Regula, porque hoje as concessionárias elas são obrigadas, né, pelo contrato atual, à renovação da frota a cada 5 anos, e a gente tem colocado aí como uma barreira para a viabilidade desse negócio que a gente está trabalhando aí no próximo ciclo contratual. Acho que, não sei se o Mauro quer complementar alguma coisa. Paulo, quer falar alguma coisa? Não. É exatamente isso. A gente tem um contrato de 20 anos, né? Uma outra realidade que a gente está trabalhando exatamente agora. Então, novas realidades, né? Novas realidades, novo contrato, nova forma. Então, a gente precisa colocar essa realidade para dentro. Também uma necessidade da cidade que a gente está levando em consideração. Tá ótimo, Paulo. Carmen, por favor. Eu tenho uma pergunta. Já foi apresentado pela própria Loga a experiência de elétricos, e exitosa, e que tinha um custo operacional muito mais baixo. A minha pergunta é como essa experiência a gás se compara com a de elétrico? Vocês têm as duas. E outra questão, só uma informação, a eletricidade, ela, no Mercado Livre, que é muito mais um conteúdo renovável do que no regulado, ela é bem mais barata. Então, de renovável, ela não é hoje mais cara, muito pelo contrário, ela é bem mais barata a energia elétrica renovável. Então, só porque existe uma regulação no Chile que obriga que a parte dos ônibus tem um percentual de renovável grande, e no Brasil o próprio mercado vai fazer isso, porque a compra da eletricidade vai ser no mercado livre e não no regulado pelo preço. Sim. Oi, Carmen. Obrigado aí pelas perguntas. A Loga ela tem veículos elétricos pequenos, então não se compara à experiência. Nossos veículos elétricos são 14, são utilizados basicamente na coleta na coleta de comunidades carentes, né? Então são experiências assim bastante diferentes que não são comparáveis. Em relação ao preço da energia, só para deixar claro, o mercado livre é muito mais barato do que o mercado regulado, mas o mercado livre de energias incentivadas, ele, até porque ela é incentivada, não paga o fio e tal, ela acaba sendo um pouquinho mais valorizada do que das energias não incentivadas. Eu imagino que lá na frente possa acontecer o mesmo com o biometano. Foi só isso que mas de fato eu não conheço desse mercado e não sei como é que vamos comportar aí os preços, né? É algo muito novo ainda. Eu acho que não tem ninguém ainda no mercado livre de gás, né?
biometano, pelo menos comercializando biometano, eu desconheço ainda que se já tem algum contrato. Tá? Então, de fato, acho que ainda não tem. Né? Tem empresas que já estão comercializando o biometano, inclusive em líquido, né? Liquefeito também. E agora, eu acho que esse trabalho da Comgás é bastante interessante, né? De poder absorver também na rede o biometano, né? Se bem que, assim, na minha visão, o biometano, todo gás é bio, né? Então, é algo porque não há natureza mineral, né, no gás natural, né? Pelo contrário, né? Tá certo? Ele é produto também de decomposição, né? É biológico. Secretário, eu tenho a impressão que é o marketing do metano, porque é para diferenciar do metano bruto que é captado lá no aterro, né? Ele é purificado, por isso e aí comparado ao gás natural, que é uma decomposição lá fóssil, né? Mas se a gente lembrar, tem a impressão que é só o nome mesmo, que é o cacarejado. Aquela velha história, o petróleo não deixa de ser um chorume, né, de milhões de anos, né? Então, é o velho problema. De toda forma... Mas ele causa o efeito estufa, né? Porque ele é enterrado... O problema é a emissão da queima, né? A emissão é que é o problema, concordo. Bom, Marcelo, por favor. Obrigado, secretário. Eu queria perguntar para o Lucas, já antecipando, achei uma experiência muito interessante aí o negócio de toda a empresa, né? Mas aí o próprio Olímpio fez uma pergunta que eu faria, que era exatamente o que a subsidiária que vai produzir o biometano vai fazer com esse gás. O Lucas comentou que não é possível ele responder, porque ele está mais na loga, né? Então, olhando só para essa movimentação da loga buscando esse caminhão a gás, a loga vai apresentar esse modelo de operação, está pensando em apresentar esse modelo de operação para atender aqui aos ditames da lei municipal, aqui a gente está subordinado, esse é um dos modelos de negócio que a loga vai oferecer, usar o biometano, e se sim, considerando que a empresa que vai produzir o biometano pode injetar esse biometano na rede pública, como que a loga vai garantir que a parcela que ela está usando de biometano vai ser, de fato, contabilizada apenas para os seus caminhões, para a sua operação, e não vai ser contabilizada por outros que utilizem a rede da Comgás. Quer dizer, qual que vai ser a garantia de que ela vai estar, de fato, não diretamente, né? Eu compreendo que a hora que mistura na rede não é possível mais separar, mas como, de fato, ela poderia garantir que esses volumes que ela está consumindo nos seus caminhões estão garantidos apenas para ela lá na produção do biometano. Isso é uma questão importante porque existe no mundo todo, não só aqui no Brasil, mas em todas as áreas de mudanças climáticas, o problema da dupla contabilidade, né? Duas instituições, duas empresas diferentes usam a mesma fonte de redução de emissões e acaba contando duplamente e, na prática, não há redução esperada. Então, a pergunta é, como é que ela vai evitar que essa produção que ela jogar na rede e usar em seus caminhões, não vai ser também utilizada por outra empresa ou outras instituições? Interessante. Lucas. Marcelo, excelente pergunta. Não sei te responder ainda,
mas o pessoal nós fizemos, eu acho que essa apresentação, né, secretário, foi em março ou fevereiro, no Confrota, e a gente teve aqui o técnico desse projeto, né, o diretor técnico desse projeto, falando um pouquinho para a gente, e ele abordou um pouco o tema da contabilização. Hoje está se discutindo bastante isso, como é que podem ser feitos os fóruns, como é que essas câmeras, né, melhor, as câmeras de compensação, quais vão ser os controles, isso ainda está se formando. Então, tudo é muito novo, eu não acompanho diretamente esse assunto, mas eu imagino que, assim, a grosso modo, vai ser feita uma câmera, como é a câmera de compensação normal do crédito de carbono, ou uma câmera, agora temos a câmera da logística reversa, tem a câmera de compensação de outros tipos de convênios aí. Eu imagino também que esse produto todo, né, esse biometano todo, ia depender das conformidades de como é que ficam aí as obrigações da concessionária nesse novo ciclo contratual, ele pode ser muito mais amplo do que simplesmente o abastecimento da frota dos próprios caminhões da concessionária. Então, também é outra coisa que há de se pensar como possibilidade. E sim, hoje a gente aposta bastante no gás, né, para atender aí os requisitos da lei. Os veículos elétricos para a atividade de coleta dentro da realidade de São Paulo é uma coisa que a gente vê ainda como um pouco mais distante, não só em função da carência de infraestrutura, mas a gente teria perda de produtividade, a gente perderia peso peso de carga nos nossos caminhões em função do kit de bateria, a gente perde horas de produção. Hoje os nossos caminhões eles trabalham praticamente 20 a 21 horas por dia. Então, o nosso modelo de negócio ele está construído em cima de uma otimização muito grande do veículo, coisa que o veículo elétrico teria algumas restrições operacionais. Não é que é impossível, mas você teria que adaptar um pouco o modelo de negócio e isso traria um custo muito mais alto, quer dizer, impactaria ainda mais o município, né? Então, a gente não vê essa alternativa como a melhor alternativa, e considerando ainda que a gente tem gás para abastecer mais do que o suficiente a nossa frota e ainda sobraria, a gente percebe que o caminho mais lógico seria o da metanização. Perfeito, Lucas. Até para reforçar, isso é uma questão de você saber fazer a segregação após a purificação, a reservação do que vai para ser utilizado pela empresa e o que vai ser colocado na rede, né? Então, isso é tudo uma questão de você fazer um inventário, contabilizar e aí estabelecer o esquema de emissão e de inventariança, né, das emissões. O secretário, perfeito, a sua complementação foi oportuna e você conhece muito desse negócio mais do que eu. E voltando um pouco no assunto dos caminhões e no impacto operacional que essas mudanças causam, esse veículo que a gente está adquirindo, nós exigimos que ele tivesse 2 pontos de carregamento de gás, porque o tempo de carregamento de gás, se a gente aumentasse em relação ao tempo do abastecimento do diesel, ele já impactaria, né, que são só alguns minutos, ele já impactaria a nossa operação, né? Então, nós exigimos que ele tivesse 2 pontos de abastecimento para que, com isso, a gente até consiga reduzir o tempo de abastecimento desse veículo em relação ao abastecimento do diesel. E isso foi feito e esse veículo já está vindo com essa adaptação. Então, nós vamos ter 2 pontos de abastecimento ao mesmo tempo, conjuntamente no veículo, e a gente vai conseguir abastecer ele em menos de 8 minutos, que é o tempo hoje que eu levo para o diesel. Excelente, excelente, Lucas. Obrigado pela apresentação. Eu ia passar a palavra para o Nico, mas eu perguntaria aos nossos amigos
teria a terceira apresentação, eu passaria essa terceira apresentação como sendo a primeira da próxima reunião do Confrota. Pode ser? Para que a gente possa ficar dentro do nosso horário. Você concorda, Olímpio? Tudo bem? Né? Acho excelente, mesmo porque eu acho que nós fechamos um bom ciclo hoje, né? Andamos, né? Caminhamos bem, já apresentamos, inclusive, uma rota que já está sendo utilizada, alternativa aí, né? Da gasificação, da metanização da frota, né? E uma série de questões que nós podemos levar adiante nesse nosso esforço agora específico para tratar de um programa de implementação real aí, né, dessa descarbonização da nossa frota concessionada. Pode ser assim? Né? Olímpio e Augusto, e aí nós fechamos hoje a nossa apresentação. Por favor, Olímpio. Essa questão que o Marcelo colocou sobre a duplicidade, né, do uso da operação renovável por mais de uma empresa, usando o gás da rede, etc., ela cai é uma coisa similar ao que acontece com a energia elétrica gerada por usinas eólicas e fotovoltaicas. Eu acho que né? Porque você consome a energia da rede e a Enel pode fornecer para você um preço diferenciado e ela te dá um certificado de operação renovável, 100% renovável, né? Porque a energia elétrica da rede ela é 83% renovável, né? Ela não é 100% renovável. Mas a Enel pode fazer um precinho especial lá para você operar com 100% renovável e te dar um certificado. Eu acho que está nessa linha aí o que vai acontecer, né, com o biometano, mas isso aí carece de uma regulamentação, né, para não ficar um negócio assim meio na galega, né? Isso é uma questão que, inclusive, tem que ser resolvida, a ANEEL e a ANP, né? É federal. Secretário, só uma pequena contribuição nesse ponto. Pois não. Não é o caso da Loga, porque os caminhões da Loga, da coleta, vão todos para o transbordo e do transbordo daquelas carretas maiores que vão para o aterro. Na outra concessionária, que os caminhões menores vão no aterro, eu posso estar muitíssimo enganado, mas eu acredito que não, eles têm um posto de abastecimento lá no próprio aterro para eles colocarem nos caminhões, inclusive já foi validado pela ANP, fazer o abastecimento no próprio aterro, porque lá os caminhões menores que estão na operação mais próximo do aterro não vão para o transbordo como os da Loga, eles vão direto para o aterro e fariam o abastecimento direto lá no aterro, direto do lado da produção. Então, não misturaria com o gás da rede. Também, talvez, facilite o controle. Não sei como que... da Loga, acho que os caminhões não vão até lá o aterro. Mas tenho a impressão, a mesma que o Olímpio falou, a mesma coisa da energia elétrica, que é colocado na rede, você faz o consumo e faz a contabilidade, independente de onde está sendo feito o consumo, né? Eu estava pensando nos ônibus, né, quando eu fiz essa pergunta, né, não exatamente na Loga. Isso vai ter que acontecer no futuro baseado em regulamentação, né? Sim. Os ônibus também, aí com certeza vão ter que utilizar um sistema de rede de infraestrutura de distribuição da concessionária, e aí vai ter o gás natural, né? Ele é prevalente e vai ter que ter um critério específico para tratar de ambos da mesma forma, né? É o que eu imagino que possa acontecer. Augusto Pereira, por favor. Senhor secretário e colegas que estão participando dessa reunião, eu agradeço muito essa participação, essa compreensão inicial desse assunto muito importante. Eu represento o CREA São Paulo. Eu, na realidade, não sou engenheiro, eu sou meteorologista com especialização nessas questões de mudanças microclimáticas, em particular aqui em São Paulo.
Em virtude dessa 18ª reunião, eu entendo que há atas de reuniões anteriores, e para poder entender mais, seria possível que nós tivéssemos acesso às apresentações, às atas, para poder haver uma compreensão mais ampla. Eu fiquei meio perdido, apesar de ter gostado muito das apresentações, essa mais objetiva, inicial. É só entrar no nosso site da Seclima, as atas estão lá, viu? E as gravações também das reuniões no YouTube também se encontram lá, todos os links. É só você entrar no site da Seclima, na Prefeitura. Eu gostaria, por favor, que fosse me enviado esse link, se for possível, porque eu acho que eu não tenho esse link aí. Posso, aliás, não tem problema nenhum, a gente pode. Aliás, você tem o link do site nosso? Então já põe aqui, eu já vou pôr no chat, aí, para quem não tem, eu já vou colocar agora, tá bom? Ok. Bom, do ponto de vista dessas ações, do ponto de vista da atmosfera, do ambiente, evidentemente são ações que demandariam, né, uma concatenação com a nação toda, aliás, com o nosso hemisfério todo, em virtude da atmosfera nunca estar parada, ela está circulando, né? Inclusive a poluição que é gerada aqui, ela vai embora para outros locais do mundo. Então, São Paulo, apesar de todo o esforço, acaba sendo afetado por esses impactos remotos, como foi, por exemplo, há algum tempo atrás, o transporte de poluentes da Amazônia em grande volume aqui para a nossa região, né? Mas, por outro lado, eu acho que é possível fazer uma quantificação desses impactos nessas ações da Prefeitura que são um exemplo para o Brasil. Eu concordo que São Paulo pode ser um grande exemplo aqui para o estado de São Paulo e também para o Brasil e, por que não, em outros países aqui da América Latina que enfrentam problemas similares, né? Então, é isso que eu gostaria de dizer, né, para não me alongar, e estou à disposição para participar, né, desses assuntos, apesar de não ser diretamente ligado com a minha área, eu certamente posso dar alguma palavra no que se refere à meteorologia, climatologia, em particular essas mudanças microclimáticas da nossa região metropolitana de São Paulo. Obrigado. Obrigado, Augusto. Prazer aí ter você aqui conosco. Carmen, por favor. Não, só para remarcar que as atas elas não estão sendo colocadas no site, não sei se estão sendo feitas. A última ata no site é da 6ª reunião do Confrota. Então, talvez para... Sim, deixa eu explicar. Nós temos todas as reuniões gravadas no YouTube e sendo colocadas. O problema das atas está relacionado a um problema interno aqui da Prefeitura, que até agora não fechou a licitação por contratos, entendeu? E não é um contrato nosso, é um contrato que envolve a própria Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e gestão. Então, nós estamos presos nisso daí. Já pensamos em fazer nós mesmos a ata aqui e começar a colocar, entendeu? Mas é uma burocracia interna que a gente não conseguiu superar. Infelizmente, a gente tem esse problema e estamos enfrentando isso desde o ano passado. Houve algum problema de reclamação interna, administração, e aí nós estamos com essa questão relacionada à falta de transcrição, você entendeu? Para poder fazer as atas, tá bom? Mas isso vai ser resolvido, Carmen, fica tranquilo. Por enquanto, o YouTube está nos servindo bem, né? E nós vamos passar a também publicar a transcrição que já está sendo feita nessas gravações, tá bom? Alguma outra questão? Podemos dar por encerrada essa reunião. Eu pedi para colocar aí no chat, parece que já está, né? Deixa eu ver. Ainda não. Ainda não, né? Cadê o link?
Pelo visto, o link eu pensei que fosse colocar digitalmente, mas pelo visto ele vem manualmente. Deixa eu ver se já põe aí. Nós tivemos aqui um problema de acúmulo de licenças por ordem médica, então não é fácil. Está aí já? Vou inserir aqui, não preciso do mouse, um minutinho. O mouse, vai lá, segue lá. Opa, chegou. Chegou? Chegou o link, deixa eu ver se o conteúdo... Secretário, eu incluí o link do Confrota, não sei se incluiu? Você vê, Carmen, você foi mais rápida do que o nosso pessoal aqui, viu? Ganhou o prêmio, viu? Tá aí. Ok, tá aí. Mandamos de novo também, aí fica mais fácil. Tá duplicado, tá bom? Tá ótimo, então. Muito obrigado, viu, Carmen? Obrigado aí também ao Helder, que já colocou. Por a nota. E vamos até a nossa próxima reunião. Este ínterim, viu, Francisco? Vamos colocar aí o Ceará também. Vamos que se habilitam no programa de implementação, a gente dá um prazo para que eles entrem e aí a gente marca a primeira reunião. Pode ser assim? Tá? Estou à sua disposição, secretário. Tá ótimo, então. Muito obrigado a todos. Um forte abraço, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Até logo, secretário. Obrigado. Obrigado, Lucas. Boa tarde a todos.